Olá, jovem! Você que estava acostumado a me ver lá no Pode Debater, agora eu estou aqui no HQ Ironia só durante o mês de abril, porque em maio vai ser tudo novo aqui. Nome, identidade visual, vídeos, coisas bem novas para você, exceto o apresentador que vai ser o mesmo velho de sempre, mas eu vou pedir para você fazer aquilo que todo mundo já sabe. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações aqui do HQ Ironia. Vamos para a resenha! Olá, eu sou Amálio Damas e hoje nós vamos falar de coleção clássica Marvel, no Pode Resenhar de Segundas de Marvel. Toda segunda-feira tem uma resenha de HQs da Marvel aqui. Hoje vamos falar de coleção clássica Marvel número 1, que é o espetacular Homem-Aranha. Depois eu vou falar um pouquinho de como funciona essa coleção aqui, mas vou falar um pouco primeiro das histórias, que é o que interessa, né? São as histórias aqui, as primeiras histórias de Stan Lee e Steve Ditko para o Homem-Aranha. Então, lá no comecinho da Marvel, né? Então, essas aqui são as primeiras histórias de fato do Homem-Aranha, lançadas em 1963. A verdade é a Amazing Fantasy, ela saiu em 1961. E aí eu já vou contar pra vocês. E depois, em 63, só que foi sair o Homem-Aranha. Vocês acreditam nisso? Mas foi uma história muito interessante, porque assim, essa revista Amazing Fantasy, ela ia ser cancelada. E tava bem no início da Marvel. A Marvel era uma editora que tava falindo. O que salvou a Marvel foram os super-heróis, né? Ela chamava Timely primeiro, depois chamou Atlas. E aí, só quando nasceram os super-heróis que ela foi batizada de Marvel, porque eles queriam fazer uma diferenciação entre os títulos que a Atlas lançava. E o legal desse título é que tem muito texto que vai complementar as informações históricas, né? Tem textos muito românticos, digamos assim, ou afetivos em relação às histórias. Isso eu gostei muito, principalmente do Leandro, que é o editor, Leandro Luiz de Almada. Se você não conhece, procure a história desse rapaz. Ele é um dos grandes editores aí nacionais e trouxe muitas coisas boas aqui. Ele já teve ele já teve editoras, trabalhou na Devir, está fazendo agora esse trabalho aqui com a Panini. É um cara que entende tudo. E no final eles fizeram umas cartas, né, como se fossem cartas de leitores, como se fosse antigamente, mas com pessoas, com celebridades dos quadrinhos, digamos assim. Então tem o Paulo Ramos, Alexandre Morgado. Bom, você vai ler e você vai ver quem são essas pessoas. Nós vamos voltar aqui para a história. Primeiro que eu gostei dessa série, que é uma série cronológica, ou seja, vão ser as histórias em ordem cronológica. Não vai ter mais aquelas histórias como tinha antigamente, que eram aquelas histórias temáticas, né, que tinham grupos de histórias, mas que não eram cronológicas. Vai ser como foi aquela coleção do Hulk e do Mestre do Kung Fu. Se você não viu a coleção histórica Marvel, como se chamava Coleção Histórica Marvel, do Hulk e do Mestre do Kung Fu. Agora é Coleção Clássica Marvel. Tem uma série, é baseado numa série que tem na Itália, então esse formato ele já existe. Mas o bacana é que mostra as primeiras histórias do Homem-Aranha e agora vamos falar delas. Aqui tem o Homem-Aranha raiz, né? Aquele aranha que só se ferra, que não dá nada certo pra ele. Tem hora que você tem até raiva, porque assim, você tá vendo que o negócio foi a favor dele e tá todo mundo contra ele. E sabe qual que é a maior... viu? Sabe qual que é a maior... É isso que eu quero falar pra você aqui agora, que isso aqui é uma lição, hein? Presta atenção. Sabe qual que é a maior lição que essa HQ tem? É sobre fake news. Essa HQ aqui, se você quer entender o que é fake news, por favor, leia essa HQ. É o J. Jonah Jameson, o editor do Clarim Diário, ele tá fabricando fake news aqui sobre o Homem-Aranha. É aquela história, ele não é um jornalista, né? Ele tá colocando a história do jeito que ele acha, né? E além de tudo, mentindo. Uma das grandes lições, e olha que é só que isso aqui é 1963. Então, fake news não é agora, é por causa do WhatsApp, não. Então não fique você pensando que o fake news tá vendo? Não é por causa do WhatsApp. Fake news é outra coisa. Acho que fake news já existe desde a Idade Média, do tempo da Idade da Pedra. Acho que desde que existe ser humano tem fake news. Bom, enfim, vou voltando aqui. Olha só, as histórias são muito legais. Embora sejam uma HQ dos anos 60, ela é verborrágica. Primeiro, tem texto. Então, eu acho engraçado quando algumas pessoas dizem, mas tem muito texto. Você queria que tivesse o quê? Só um álbum de figuras? Existem HQs, obviamente, que não tem texto, né? Mas essa daqui tem. O que é diferente de uma narrativa moderna é aquele texto que fala a ação. Então, por exemplo, o Homem-Aranha está subindo em um prédio, e aí o Homem-Aranha está subindo no prédio, né, no desenho. Então,
O que realmente deixa essa HQ diferente da narrativa moderna é isso. Mas essa narrativa descritiva, ela foi mais ou menos até a década de 80, né? De 80 para 90 é que ela começou a mudar. Que ela começou a sofrer uma mudança de estrutura narrativa dos quadrinhos super-heróis. Até porque, nessa época, os quadrinhos eram feitos para crianças. Não eram para homens de 40 anos, como é a maioria agora dos casos. Graças a Deus que as mulheres estão lendo também, né? Olha, finalmente, né, as meninas e as mulheres vieram aqui pro nosso lado, né? Porque já chegava daquele povo xarope, né? Bom, depois a gente fala sobre isso. Enfim, essa série da coleção Clássica Marvel eu recomendo para vocês. Tem aí os desenhos magníficos do Steve Ditko. Dá uma olhada aqui nos desenhos do Steve Ditko. É aquele desenho comum, né? Uma coisa que você vai perceber bastante também é que tem muita cena sem cenário, mas as que tem cenário são bem desenhadas, mas é uma característica de quadrinhos aí da década de 60, né? Que às vezes tem aquele fundo chapado, por exemplo, nessa conversa aqui, ó. Tem um fundo chapado, né? Então, mas é característica do próprio quadrinho. Falando um pouquinho aqui, eu comecei a falar uma coisa e não terminei, olha só. Eu tô começando a ficar gaga já, eu começo a falar as coisas e aí não termino. Então, aí, o que acontece? A Amazing Fantasy era uma revista que ia ser cancelada, como eu estava dizendo lá no começo. E aí o Stan Lee teve a ideia de lançar o Homem-Aranha. Era uma ideia que o Martin Goodman, que era o editor da época, achava ruim, porque ele falava, as pessoas não gostam de aranha, ele não tinha entendido o conceito do personagem, que era um conceito inovador. Era um personagem que só se ferrava, não era um super-herói igual os super-heróis da DC, que eram deuses, né, que faziam de tudo. É um personagem que a vida maltratava ele demais, demais. E você se identificava com ele, até porque ele era um adolescente. Então as crianças e adolescentes que liam essas histórias se identificavam mais ainda. O que aconteceu? A Amazing Fantasy fez muito sucesso. A edição que o Homem-Aranha foi lançada foi a última da revista, Amazing Fantasy 15. E aí, com o sucesso, veio a revista oficial. E a Marvel também tinha umas restrições, porque quem distribuía os gibis na época era a DC. Ela era dona de todas as bancas e da distribuição. Então, o que não das bancas, mas da distribuição. Ela era dona de toda a distribuição. Então, ela limitava a Atlas, na época, que aí se transformou em Marvel, primeiro, ela não podia fazer super-heróis, e segundo, ela podia lançar 8 revistas por mês. Então, o que acontecia? Eles iam fazendo uns joguinhos aqui. Só que, como eles já tinham feito sucesso lá com o Quarteto Fantástico, que é de 61, eles começaram a peitar a DC e lançar super-heróis. E aí, em 63, lançaram a revista do Homem-Aranha. Mas isso tudo vai estar explicado nessa coleção com vários textos, né? Bom, a edição, muito bem impressa. Tem alguns errinhos aqui de edição, mas são coisas que não interferem. Sempre que termina uma história, tem um texto explicativo aqui, ou falando sobre a época, né? Dos lançamentos. Aqui tem Amazing Fantasy 15 e Spider-Man 1 a 5. Outra coisa interessante dessa edição é que tem todos os vilões do Homem-Aranha praticamente são lançados nas primeiras edições. Na primeira edição, a gente tem aí um encontro com o Quarteto Fantástico e o vilão é o Camaleão. Na segunda edição é o Abutre. Na terceira edição é o Octopus. Olha só, na terceira edição já é o Octopus. Na quarta edição, o Homem-Areia. E na quinta edição, o Doutor Destino. Porque também era uma outra característica da Marvel no início. Hoje isso é comum, né? Tô falando aqui, hoje você vai falar assim, mas você tá dando notícia velha. Mas na época, a EDC, por exemplo, não tinha o universo compartilhado. Como a gente conhece hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é compartilhado, né? Estão querendo fazer compartilhado de qualquer coisa hoje em dia. E não tinha essa questão de universo compartilhado. E a Marvel fez isso, ela colocou primeiro todos os heróis vivendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então todos os heróis viviam ali. O Doutor Estranho vivia numa casa, acho que no Greenwich Village. O Homem-Aranha era no Queens, em Nova York. O Quarteto Fantástico também era no edifício Baxter, em Nova York. Então eles viviam em locais reais. Não é igual o ADC que tinha lá. O Batman vivia em Gotham City, que é uma cidade até que existe, mas não é a mesma, né, dos quadrinhos. O Super-Homem em Metrópolis, o Lanterna Verde em Coast City. Então é assim, cada personagem vivia num lugar e suas aventuras eram separadas. De vez em quando tinha lá umas uniões, né? E foi nessa época que foi lançada a Liga da Justiça também, né? Então, as uniões da DC começaram a ser feitas, mas não era uma coisa corriqueira. Na Marvel já nasceu assim. Então, por isso que tem esses encontros já nas primeiras edições com o Quarteto Fantástico. E depois vai ter outras interações com outros heróis logo no início do universo. Não é uma coisa
que começou agora. Bom, enfim, já falei demais aqui sobre Coleção Clássica Marvel, Homem-Aranha, volume 1. E aí a próxima vai ser o Quarteto Fantástico, e essa coleção já está programada para ter 60 edições, sendo que na Itália ela tem 250 edições. É uma das coleções que com certeza eu vou fazer porque vale muito a pena. Obrigado por ter visto esse vídeo e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e principalmente mostre aos seus amigos, tá bom? Aquele abraço e até a próxima!